Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia de coronavírus. Nossos convidados de hoje são o empresário, meu colega de tempos de clube, meu grande amigo, Walter Pereira Merino, e também o Rodrigo Macedo, que é nutricionista, professor, doutor, né, nesta área. E nós vamos falar da pandemia, essa segunda fase, se a gente pode falar agora que está chegando aí, essa segunda onda, essa mudança no comportamento das pessoas, essa segunda onda, e nós vamos pegar o nosso amigo Rodrigo, o menino, e perguntar para ele o que é bom nessa época de pandemia, nessa época de isolamento, como é que a gente tem que se alimentar, né? Quais são os melhores alimentos, qual é a melhor dieta para reforçar as nossas imunidades e tudo o mais. Mas eu conversava com o Walter outro dia, nós já somos um pouquinho mais antigos, né, Walter? Bastante. Um pouquinho coisa. E nós percebemos que essa segunda onda que está vendo aí também mudou o comportamento das pessoas. A gente está vendo muita gente sem máscara. Tu estivesse na praia recentemente, lá na tua praia, lá, o pessoal não está nem aí. Eu também estive no litoral. Também percebi que tem muita gente sem máscara, não está se cuidando, não está cuidando dos outros. Como é que tu está vendo isso aí, Walter? Pois é, Landini, um prazer em estar aqui de novo, depois eu não sei quanto tempo faz da nossa última entrevista, acho que uns 3 meses, não? Mais ou menos isso. De lá para cá a gente até achava que as coisas iam melhorar, mas parece que não melhoraram muito, né? Então eu acho que eu sinto que as pessoas, parece que muitas delas estão cheias com o negócio, ou não estão mais acreditando, enfim, e parece que principalmente é o público jovem, né? Parece que a turma de risco, alguns deles, ou a grande maioria que pode, né, está tentando se cuidar, está tentando se preservar, mas eu vejo que os jovens não acreditam mais, ou não acreditam nessa pandemia. E o que está acontecendo, até recentemente eu vi aqui noticiado, tem sido noticiado, é que esses jovens agora estão trazendo para casa, né? Então, a turma de risco se cuida, mas os jovens acabam se expondo e trazendo para casa. E esse público jovem é que me parece que que não tenha formação em saúde, enfim, que não esteja vivenciando mais de perto esse problema, que me parece que não esteja dando muita bola para essa questão dos protocolos. Doutor Rodrigo, qual é o seu sentimento aí? Tu é um pouquinho mais jovem que nós dois aqui, né? Que já temos um pouquinho mais de quilometragem. Como é que tu está vendo isso aí no pessoal da tua idade e menos? Então, boa noite a todos, Orlandini, Walter, prazer estar falando com vocês dois. Eu concordo plenamente com o Walter, eu acho que com certeza assim, o público jovem, eu acho que naturalmente ele já é mais desprotegido, né? Ele tem, digamos assim, o jovem tem aquela questão muito da rebeldia, né? De às vezes de estar querendo quebrar algumas leis, digamos assim. E eu concordo plenamente, eu acho que talvez seja o público que hoje está menos se cuidando. Eu vejo, claro, que talvez eu esteja num modelo meio intermediário, né? Não tão jovem assim, né? Já passado um pouquinho Então, acho que talvez um pouco de maturidade. Então, talvez na minha faixa etária, ali por volta de 30 a 40 anos, então ainda tem pessoas que estão se cuidando, mas realmente acho que abaixo de, sei lá, 20, 30 anos, realmente talvez o público esteja um pouquinho mais... talvez assim querendo se libertar um pouco mais, assim, acho que o Walter citou muito bem, acho que parece que algumas pessoas acabaram, entre aspas, se cansando dessa nova realidade e acabam utilizando menos proteção, né? E obviamente isso acaba afetando toda a sociedade, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, mas eu não vou me preocupar se eu me contaminar, mas a gente tem que entender o jovem principalmente como um vetor, né? Eu sempre hoje eu estava em consulta com um paciente, eu falei exatamente isso, né?
Ele falou assim, pois é, mas se sair a vacina, né, o que tu pretende fazer? Eu falei, eu acho que a gente tem que pensar, a gente não como, eu vou me proteger ou não vou me proteger, a gente tem que pensar a gente como a sociedade em si, e mais ainda, né, o jovem, ele é um grande vetor. E aí eu estava explicando para ele até, quando a gente tem, por exemplo, a dengue, chikungunya, todas essas doenças infecciosas, o que a gente trata, né? A gente não trata muitas vezes a doença, a gente trata o vetor, né? Então a gente tenta combater a proliferação do mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti. Então, tentar fazer aquelas medidas protetivas. Então, basicamente, a gente tem que pensar da mesma forma, né? Só que ao invés de ser um mosquito, são os jovens que são os vetores, né? Então, por isso que é importante também que a gente faça uma campanha até de esclarecimento para eles, né? O que aconteceu recentemente, aí o Estado e o município, em vários lugares, aí liberaram a volta às aulas, e uma coisa, né, Melina, é liberar a volta às aulas nas escolas particulares, que têm uma estrutura, nas universidades particulares, que têm uma estrutura diferenciada. Outra coisa nas escolas públicas, em que esqueceram de combinar com os russos, né? Que tinha que dar máscara para todo mundo, que tinha que dar EPIs, equipamentos de proteção, principalmente para os professores que estão lidando com criança, né? Que não é só despejar as crianças nas escolas, falando isso para os pais, né? Porque as crianças têm esse risco que o Rodrigo falou, né? A criança vai para a escola e volta para casa. Daí, em casa, está o vovô e a vovó. Tá? E aí, como é que fica essa situação, né, Walter? Exatamente. Exatamente, é isso que eu estava comentando, até essa questão que agora é o problema se os jovens não se cuidam, e aí, como o doutor Rodrigo falou do vetor, né, esse talvez seja um dos vetores que está levando a doença para os que estão se cuidando. Na verdade, até eu aproveitando até a presença do doutor Rodrigo, que é um nutricionista aí extremamente competente, a gente estava falando também dessas questões paralelas aí da pandemia, né? Que são doenças e situações de saúde que a situação das pessoas se encolherem nas suas conchas aí está trazendo à tona de uma forma muito intensa. Isso tem sido noticiado, inclusive a mim, né? Porque durante meses aí, né, eu tinha o meu tênis que eu jogava 2 vezes por semana, dava as minhas caminhadas, enfim, e a gente passou a não fazer, até porque o clube estava fechado em função dessas pandemias todas. Então as pessoas estão começando a ficar sedentárias. Aqueles que já eram estão mais, e os que não eram passaram a, de certa forma, ficar sedentários. Sedentário e muita gente deprimida, né, Walter? Essa é outra fase que eu ia, porque já antes da pandemia, lembra que eu escrevi um artigo em 2010 que tratava, inclusive, disso, onde dizia que a própria OMS já dizia que a depressão era a segunda maior causa de morte depois das doenças coronárias. Tá? Isso não por eu ser da área de saúde, mas por ler uma publicação da área da OMS. E isso há 10 anos atrás, imagina agora, tá? O que está acontecendo da questão da depressão, que leva as pessoas à droga, ao álcool, ao excesso de alimentação e na alimentação inadequada, que aí o doutor Rodrigo pode nos posicionar bastante sobre essa questão. E eu próprio, agora, recentemente, fiz um exame e eu estava tranquilo, minha taxa de açúcar está lá em cima, e não que eu seja formiga, até porque eu não gosto muito. Já a minha esposa também já está com problema de colesterol alto. E parece que nessa questão de diabetes, eu estava também assistindo em noticiários que o troço está pegando aí, que nem está pegando muito essa questão da diabetes. Eu não sei se gostaria até que o doutor Rodrigo nos colocasse um pouquinho sobre isso. Eu sou interessado diretamente. O Rodrigo, dá uma conversadinha conosco, então, essa vida sedentária que aumentou com o isolamento social, a depressão, né? Daí o cara troca a depressão por bala, por doce, por bebida, por ficar o tempo inteiro na frente da televisão, na frente do computador, não está caminhando, não está saindo de casa, porque tem por uma série de motivos que já tinham antes, agora aumentaram, multiplicaram exponencialmente.
Com certeza. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, assim, é que essas doenças, que acho que o Walter citou muito bem, que são as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares, hoje é a maior causa de morte do mundo, né? Então, assim, supera qualquer outro tipo de coisa, assim, e se tu somar todas as outras, eles não chegam a essas doenças cardiovasculares. Então, claro que acho que foi citado muito bem que, obviamente, essas doenças infecciosas hoje talvez estejam mais na nossa porta, né, mais à nossa vista, mas, obviamente, o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, né, a pessoa infartar, ter algum problema, assim, é muito grave também. E eu ia trazer até acho que para elucidar bem, assim, como a pandemia, às vezes, nos afetou, né, e eu digo nos afetou até o nosso estilo de vida. Então, acho que o Walter falou que quem era sedentário ficou mais sedentário, quem daqui a pouco tinha talvez hábitos alimentares que já não eram tão bons, acho que talvez só salientou ainda mais, né? Eu resgatei, na verdade, um relatório que foi publicado por uma grande empresa de aplicativos, né, sem citar nomes, né, mas até para não fazer propaganda, mas de uma grande empresa de aplicativos que tu pede comida pelo telefone. E aí, só para vocês terem uma ideia, em agosto de 2019, o número de pedidos era 20 milhões. E aí eles fizeram um comparativo em agosto de 2020 e subiu para 44 milhões. Quer dizer, praticamente dobrou em questão de um ano o número de pedidos, e foi justamente em período de pandemia, né? E eu acho que tem outros dados importantes. Eles salientaram qual foi o tipo de pedido que mais aconteceu. Isso sempre aconteceu, mas agora se salientou mais, que foi hambúrgueres, né? Então, a gente pensa assim, ninguém pede comida, né? Ninguém pede salada pelo aplicativo. O cara não vai chegar e pedir, né? Me traz um alface aí. E outro dado que é importante é que, por exemplo, se a gente pegar sobremesas, né? Só no período de pandemia teve um aumento de 200%. Né? Então, quer dizer, aí tu começa a enxergar o que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão mais em casa, no home office, ou daqui a pouco, às vezes, até com problema com seu emprego, e aí as pessoas acabam descontando, entre aspas, na comida, e obviamente isso acaba ainda salientando mais um processo de depressão. E aí, se a pessoa daqui a pouco não tem uma vontade, assim, um ímpeto, já fica mais tempo sedentária, fica mais tempo no sofá, e aí isso começa a suscitar cada vez mais, então, o aumento da glicose, o aumento da pressão, o ganho de peso, porque a base de todos eles sempre é a mesma, que é o ganho de peso. Então, isso é uma das coisas que a gente mais tem que cuidar, né? Que é ganhar peso durante um processo onde tu tá parado. Então, digo assim, são 3 fatores gigantescos: ganho de peso, o sedentarismo, ou seja, não fazer muita atividade física, e o terceiro, claro, ter uma alimentação desregrada, né? Então, esses são os 3 fatores que eu digo que são esses salientadores, né, desses processos que aconteceram ao longo desses últimos meses. O doutor Rodrigo trouxe bem algumas doenças que são preocupantes, né? E a diabetes, para quem não sabe, mata e mata muito. E a diabetes mutila e mutila muito. Eu tenho amigos meus que não têm, que perderam os pés, na diabetes dos pés, né? que é um ataque que dá terrível no diabético. E o Walter sabe um pouquinho de quem era o Orlandini há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, Walter? Eu sou quase meio Orlandini agora, né? E eu só fiz uma reeducação. Pode-se dizer que tu te dividiste em 2. Já um amigo meu disse assim, tu tinha um encosto e não sabia, tu te liberasse de um... Gente, eu pesei praticamente 150 quilos, né, Walter? Não fiz nenhuma cirurgia, eu fiz uma reeducação alimentar. Tá? E isso me força de vontade, 32 quilos. Muita força de vontade, né? E parei de fumar também, que foi outra coisa que me ajudou a engordar, né? Mas o cigarro me cobra a conta até hoje. Alô, fumantes, olha, a conta, você para de fumar, mas a conta vem, continua vindo, tá? As faturas, eles continuam mandando as promissórias, né? Diz que o que a gente está fazendo, a gente hoje está fazendo o amanhã, né? E o que vive hoje foi como viveu ontem, pagando o preço de ontem, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, e depois do intervalo eu queria que o Dr. Rodrigo nos falasse sobre a alimentação mais saudável para aumentar
a nossa imunidade. O programa ricardoorlandini.net, você assiste no canal BA, canais 20 e 520 da NES-RS, no Vale dos Sinos 26 e 526 e em nossas redes sociais. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Walter Pereira Merino e com o nutricionista, doutor, professor Rodrigo Macedo. Ô, Rodrigo, nós vamos te alugar agora. Tá? Por favor, essa é a ideia, né? Qual vamos fazer uma pergunta juntos aqui, menino. Qual é a melhor alimentação para dar mais imunidade? Tá? E qual é a melhor alimentação para a gente não adquirir essa outra chaga, essa outra doença terrível, que é uma doença que também mata, que é a obesidade, que se a gente olhar para o americano, né, os filhos do fast food, né, que tu falasse que o pessoal gosta de pedir hambúrguer e coisas engordantes, né? Como a gente ter cuidado? E completando, Walter. Eu até gostaria de completar um pouquinho nessa questão da obesidade, contando uma rápida historinha de muitos anos atrás. Não sei se temos tempo para contar rapidinho. Vai, uma das primeiras ou a primeira vez que eu e a minha esposa fomos à Disney, ainda muito antigo, tinha lá um tal do submarino, aquele. Era um troço do Júlio Verne, lá uma atração que tinha lá no parque da Disney. E aí estávamos na fila e começou a entrar no submarino americanos, cada um com 110, 115, umas gurias assim. E quando o troço chegou, a minha mulher disse, eu não vou entrar nesse submarino, ele não vai levantar de novo. E realmente, a gente anda naqueles parques e aquele pessoal americano com no mínimo 100, 110, 120 quilos. É impressionante isso que tu comentaste aí, mas certamente está muito vinculado ao hábito alimentar, certo, doutor Rodrigo? As americanas e americanos que a gente via nos filmes de Hollywood não são a realidade norte-americana. Não, exatamente. Doutor Rodrigo. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar primeiro sobre a pergunta da obesidade, porque ela vai acabar respondendo a questão do sistema imune, né? Na verdade, uma vai ficar atrelada à outra. Então, acho que a primeira questão que tem que ser abordada é que às vezes, o próprio diabetes, a própria hipertensão, tu já tem uma doença de base, né? Já tem uma condição, ela já é um fator para reduzir o teu sistema imune, né? Então, acho que esse é o primeiro fator. Então, tu estar acima do peso, tu ter diabetes, ou seja, uma glicose alta, uma pressão alta, já é um fator de risco para adquirir outras doenças. O outro ponto é que justamente, mesmo se daqui a pouco, por exemplo, agora que a gente está vivendo essa pandemia, uma pessoa que daqui a pouco ela acaba sendo contaminada pelo coronavírus, por exemplo, se tu tem uma doença de base, piora justamente o teu prognóstico. Então, como tu vai lidar com esse vírus, né? Então, quer dizer, é um fator já meio complicado. Então, acho que talvez a primeira coisa que a gente pode pensar em sistema imune é conseguir manter o peso ou, se a pessoa estiver acima do peso, tentar reduzir ele, né? Fazendo exercício, cuidando da alimentação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, exercício físico. Então, a pessoa tentar regularizar os seus exercícios diários. Então, escolher alguma coisa que agrade fazer, uma caminhada, uma corrida, ir para uma academia. Ou a que menos desagrade, né? Ou que menos desagrade, com certeza, né? E a questão da alimentação é aquela alimentação que ela é meio, digamos assim, a organização dela, né? Então, acho que talvez tenha algumas coisas que a gente pode salientar, que é a questão do aumento do consumo de vegetais, né? Então, tentar colocar mais saladas nos pratos, tentar colocar, vai fazer um sanduíche, tenta colocar uma salada lá. Eu brinco até para meus pacientes, eu falo assim, olha, comer vegetais é importante, né? Então, assim, pastar, digamos assim, pastar é importante, comer vegetais. Os vegetais, eles são fonte de vitaminas, de minerais, né? Tem a questão das fibras, que vai gerar saciedade.
tem a questão da redução de inflamação, né? Então, tudo isso vai acabar gerando uma melhor resposta do teu sistema imune. Então, a gente já pode responder já entrando na segunda questão, que é como que a gente pode melhorar o sistema imune? O primeiro deles, comendo mais vegetais. Então, as duas coisas, elas se associam, né? E um outro ponto importante, consumo de frutas. Às vezes as pessoas esquecem, as pessoas acham que hoje fruta não é muito doce, né? Porque a gente está acostumado com o docinho de torta, de chocolate, enfim. Mas comer frutas é também muito importante, também fibras, vitaminas, minerais. Então, tu tá gerando um bom conteúdo de vitaminas, de minerais para o organismo, de nutrientes. Também acho que fica bem fácil de entender que é mais ou menos equivalente, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não como vegetais, eu não como frutas e tô bem aqui. Só que, querendo ou não, acho que o Walter salientou isso, daqui a alguns anos tu vai sentir o preço, né? Então, quer dizer, é o equivalente de como tu vai tratar o teu motor. Tu pode tratar o teu motor com uma gasolina ruim, ou tu pode tratar o teu motor com uma gasolina premium. O que é gasolina premium? É tu comer mais frutas, mais vegetais, né? Tu ter boas escolhas. É isso que tu tá fazendo. É como se estivesse chegando no posto de gasolina e utilizando uma gasolina que é top. É isso, essa é a grande diferença. Então, é o como tu quer lidar com o teu motor, né? Pelo menos misturar um pouco de gasolina no álcool, né? Mais ou menos isso também pode ser feito. Então, assim, eu acho que a base, querendo ou não, o exercício físico, essa questão da alimentação, né? Então, como a gente falou dos vegetais, das frutas, né? São super importantes. Talvez começar a utilizar para quem... Hoje tem muita gente que também está entrando no ramo do vegetarianismo, né? Mas para quem for onívoro, ou seja, come também carnes, tentar optar por carnes mais magras ou aquelas carnes não tão gordas, né? Tipo, sei lá, não comer vazio no almoço, né? Tentar utilizar carnes um pouco mais magras durante o seu dia a dia, uma alcatra, né? De repente um patinho, né? Uma coisa um pouco mais magra também acaba sendo mais interessante também. E tentar manter uma regularidade da alimentação, né? Tentar não fazer aquelas dietas malucas, acho que é uma coisa outra bem importante, né? Não fazer aquelas dietas da sopa, da lua, dos pontos, da maçã, do abacaxi. Maçã, né? E aí daqui a pouco a pessoa come, sei lá, uma maçã por dia e quer emagrecer, sei lá, 50 quilos num mês, assim, não dá, isso vai dar errado. Então o sistema imune vai lá embaixo, aí tu vai ter maior suscetibilidade ainda para acabar adquirindo outras doenças, então tem que tomar cuidado. Fazer um negócio bonitinho, ninguém ganha peso do noite para o dia, então a perda de peso ela também tem que ser gradual, né? E isso vai gerar uma melhor manutenção também do peso a posteriori. E aí pergunta... Desculpa. O doutor Rodrigo, só uma pergunta que eu faço. Para mim, serviu comer várias vezes por dia. Eu de 2 a 3 horas, por ser diabético também, eu estou sempre de 2 em 2, ou de 3 em 3 horas, eu estou comendo alguma coisa. Tá? Eu como uma fruta, como uma banana, como uma maçã, tá? Como um ovo cozido, estou sempre comendo, várias vezes por dia. Tá? Eu não deixo para me encher, me empanturrar. Não. Eu tomo um café da manhã, faço um bom almoço com bastante salada, a janta também. Ou eu tomo um café, mas nunca falta fruta e salada, mesmo quando eu tomo café de noite. Né? Tô certo, deixa eu só pegar esse gancho, Orlandini, que acho que é bem importante. Tu sente diferença, já que tu falou que tu sentiu, tu fez essa transição, tu sente diferença hoje quando tu faz uma refeição com e sem salada? Toda a vida. É outra refeição. É outra refeição. Tá? Eu digo até pela sensação. Até pela sensação, né? Uhum. Porque outra coisa que eu descobri, eu chego a fazer 2 pratos de salada e daí eu vou comer o resto. E daí eu eu já tô tranquilo, entendeu? E assim, a salada é muito boa. Pô, aprendendo a fazer legumes, não botando na água o legume, eu faço no vapor. Tá? Né? E tantas outras coisas que eu faço diferente. E me acostumei com isso. Isso eu não perdi 50, ou 60, ou 80 quilos em uma semana, em um mês, 2 meses. Isso aí eu fui perdendo 1,5 kg, 2 quilos por mês, devagarzinho, mas nunca voltei atrás. Foi sempre descendente a curva. Hoje eu tenho 82 quilos, me sinto muito bem. Sou outra pessoa, mas aquilo que eu falei para o Walter e falei para vocês, o cigarro me cobra a conta até hoje.
Vocês viram, volta e meia eu estou com pigarro, estou com a minha sinusite terrível. Isso aí não tem... Está aí a conta do cigarro. Foi uma opção que eu fiz, né? E outros fizeram. Teve amigos nossos, Walter, que não pararam e não estão mais aqui para contar a história, né? Exatamente, exatamente. E outros ainda vão. E outros ainda vão. Doutor Rodrigo, estamos encaminhando aí para o finalzinho do programa. Aí, que dicas o senhor considera importante para os jovens de todas as idades cuidarem na sua alimentação, procurarem seu médico, seu nutricionista, conversarem em casa para mudar a alimentação? Perfeito. Então, assim, acho que as dicas maiores, as principais, foi o que eu já falei, assim, sobre a questão do exercício fundamental, né? Às vezes as pessoas estão hoje com um pouco de receio até de sair de casa, hoje consegue fazer exercício em casa, né? De repente dá para ser consultado até um profissional de educação física, né? Hoje tem gente que faz até orientações de forma remota, né? De forma online também, né? Então procurar um bom profissional, consultar com o médico, não precisa ter medo daqui a pouco, né? Então usar máscara, fazer toda a parte da higiene, né? Então asepsia, utilizar álcool, a questão da alimentação, ela vai entrar também nesse gancho muito importante. Então, assim, não fazer dieta maluca, né? Aquela coisa que a gente vê de revista, que lê em rede social, que lê em internet, né? Então, tentar utilizar mais a questão dos vegetais, a questão das frutas. Isso é o que vai determinar o nosso sistema imune. Então, a presença de exercício, a presença de ter bons profissionais na volta, a questão da alimentação boa e adequada, cuidar também com essa alimentação muito rápida, né? Alimentação fast food, tipo hambúrguer, pizza, batata frita, né? Com muita frequência. Não quer dizer que a pessoa não possa comer, mas a frequência grande talvez é uma das coisas que vai determinar também a questão do sistema imune. E a gente não tem nenhum suplemento, não tem nada que faça que a gente vai melhorar o nosso sistema imune, que a gente vê às vezes aquelas fórmulas mágicas também, né? Também na internet, diluir isso com isso, né? E também a gente não tem resultados científicos para fazer isso. Então, o melhor, o mais ideal ainda é a presença de exercício físico regular, a questão da alimentação adequada e ir consultando, né, os profissionais de saúde, o médico, quando tiver algum desconforto, quando tiver algum problema durante esse período. Tu sabe que uma dica que eu posso dar, assim, que eu pratico já há muito tempo, eu passei a usar essa pulseira aqui, né? É uma pulseira que registra registra todos os teus passos, enfim, e a gente, mesmo sem dizer, agora eu vou caminhar, tu já faz uma boa quantidade de passos. Então, isso te ajuda a dizer, bom, agora eu complemento, não preciso fazer tudo aquilo porque eu já fiz tanto. Eu, por exemplo, seguidamente, como eu moro em casa, eu vou da minha aqui dos fundos até a frente e volto, eu já sei que isso aí são 120 passos. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Walter Merino, aqui, meu amigo de longa data, e ao Dr. Rodrigo Macedo, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS e no Vale dos Sinos, 26 526, e nossas redes sociais, no YouTube e o Facebook. Até um próximo programa.